Nossa, estou com uma pinta preta aqui no meu braço. Será que é um câncer de pele? E agora? Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rodrigo Macedo, biólogo, mestre em biofotônica, e hoje nós vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre os cânceres. 1. Todo tumor é um câncer? Mito. Os tumores são chamados de neoplasias. Um tumor é uma proliferação celular anormal e excessiva e descoordenada que não cessa quando o estímulo agressor é interrompido. Existem dois tipos de tumores: os tumores benignos e os tumores malignos. Apenas os tumores malignos que são considerados câncer. E existem diferenças patológicas clássicas que distinguem o tumor benigno e maligno. O tumor benigno, ele é um tumor que tem uma taxa de crescimento lenta e progressiva. É um tumor que se mantém, ele pode até vir a regredir, e suas células originárias, elas são idênticas às células do próprio tecido daquele tumor. Então, por exemplo, um tumor glandular, ele tem as mesmas características de um epitélio glandular. Um tumor ósseo, ele teria as mesmas características do tecido ósseo. E o tumor benigno, ele possui ao seu redor uma cápsula fibrosa que delimita o seu espaço e que favorece a sua remoção. Quando os médicos vão remover um tumor benigno, ele é facilmente identificável por conta desta cápsula fibrosa. Ele é chamado de benigno porque ele não se espalha. 2. Todo tumor é invasivo? Mito. Como nós vimos, os tumores benignos não se espalham pelo corpo, então ele não é invasivo. Entretanto, os tumores malignos, o câncer, ele é infiltrativo, ele é invasivo e ele pode se espalhar, gerando as metástases. E histologicamente falando, nós podemos observar que as células cancerosas, elas são todas de formato irregular e muitas vezes os seus núcleos têm uma grande quantidade de cromatina. Então a gente vê que aquela célula daquele tecido é totalmente diferenciada da célula original. 3. O câncer pode se disseminar? Verdade. Os cânceres, quando eles se deslocam do tecido de origem, caindo na corrente sanguínea, eles são chamados de metástases. As células cancerosas no tecido original, elas têm uma baixa coesão, ou seja, uma baixa adesão ao tecido. Então elas conseguem se desprender com muita facilidade deste câncer primário. A partir daí, o câncer ele vai liberar enzimas que vão destruir o tecido conjuntivo ao redor daquele câncer primário, abrindo caminho para que essas células cancerosas atinjam os vasos sanguíneos. A partir daí, esta célula metastática, ela pode se disseminar pelo sangue e se aderir a órgãos secundários, formando um câncer secundário. É muito comum ver pessoas com câncer de pulmão acabar tendo um câncer de fígado, ou então um câncer de pele e acabar tendo câncer nos ossos. Então essa disseminação do câncer é chamado de metástase, porque o câncer tem essa capacidade de se desprender do tecido original e acabar formando cânceres secundários. 4. O câncer rouba nutrientes das células saudáveis? Verdade. A partir do momento que o câncer se instalou, ele vai gerar um processo chamado de angiogênese. Essa angiogênese é a formação de vasos sanguíneos próprios que vão se ligar aos vasos sanguíneos principais do corpo humano, canalizando nutrientes e oxigênio para as células tumorais. E por conta desta angiogênese e também de fatores de crescimento liberados pela célula cancerosa, vai haver um crescimento muito acelerado e progressivo deste câncer. As células cancerosas conseguem se multiplicar de forma muito mais rápida do que o tecido original do corpo humano. 5. Fatores ambientais podem causar cânceres? Verdade. Nós já ouvimos muitas vezes da necessidade do uso de protetor solar para impedir o câncer de pele. Por quê?
Porque a radiação solar, UVA e UVB, podem gerar alterações no DNA da célula humana, possibilitando a geração de células cancerosas. A mesma coisa observamos numa ingestão excessiva de gorduras, que pode gerar câncer de intestino. Alguns vírus também têm essa relação. Por exemplo, o vírus do HPV, o vírus do papiloma humano, do câncer de útero. Se esse vírus penetrar no útero das mulheres e ficar gerando ali uma agressão contínua, existe um momento que aquele tecido do útero pode acabar gerando células cancerosas. Também observamos na inalação de fumaças, como observamos no tabagismo e no narguile. O cigarro, ele tem substâncias químicas que podem causar câncer de pulmão, e o narguile, por conta da sua fumaça quente, por conta das partículas de carvão e por conta até dos materiais de essência, podem aumentar o risco da pessoa também ter câncer de pulmão. Tanto que ao se fumar narguile é o equivalente da pessoa estar fumando em torno de 100 cigarros por sessão de 1 hora. E também, se a pessoa tiver um refluxo gastroesofágico muito constante, esta agressão contínua do ácido do estômago no esôfago também pode gerar a formação de células cancerosas, como por exemplo na esofagite de Barre. 6. O câncer tem relação com o signo do zodíaco? Verdade. Por incrível que pareça, é uma curiosidade. O câncer, ele tem esse nome pelo fato de que, como o câncer cresce de forma invasiva, ele vai crescer mais ou menos no formato de um caranguejo, né? E o caranguejo é o símbolo do câncer do signo do zodíaco. Então existe sim uma relação entre o câncer e o signo câncer do zodíaco. Mas não se preocupe, se você é do signo de câncer, não significa que você vai ter câncer mais facilmente. É apenas uma relação com o formato que esta patologia gera na sua forma invasiva no corpo humano. Tá ok? Então essa foi a nossa videoaula sobre tumores e cânceres. Espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso time. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou colocar aqui em cima alguns outros vídeos falando sobre patologia humana para melhorar o seu estudo. Obrigado por assistir até o fim. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!